Presente aqui no evento da Associação Nacional de Paisagismo, o paisagista Raul Cánovas, que com certeza fez muita diferença para esse evento de hoje. 54 anos de profissão, Raul? 54 anos, mas não vão pensar, como é que ele está bem conservado com tantos anos? Na realidade eu comecei garoto, comecei com 13 anos de idade, meu pai era paisagista, e na realidade eu venho de uma dinastia, digamos assim, de paisagistas, porque meu avô era roseicultor e meu bisavô era jardineiro. Então, a empresa Cánovas na Argentina, onde eu nasci, ela está agora com 104 anos. Então comecei muito cedo e isso me deu, de alguma maneira, esse background, não por ser bom, mas talvez assim por ser antigo nisso, todo mundo me chama, né? Aliás, com 13 anos foi um projeto assim bem interessante, uma forma interessante que você executou seu primeiro projeto, né? Uma calçada, uma árvore, como é que foi? Pois é, é interessante porque há 20, 30 anos, quando comecei a ser entrevistado, comecei a ser popular, as pessoas me perguntaram quando tinha começado. Era muito difícil falar isso. E aí descobri que realmente aos 13 anos meu pai me obrigou a fazer um projeto desenhado, onde eu tinha que especificar uma árvore e isso tinha que ter um fundo científico e estético. Então parto disso, que foi meus 13 anos com meu primeiro desenho, que está perdido, aliás, né? Está perdido. É uma pena. Mas eu tenho um desenho que eu tenho muito carinho, de quando eu tinha 16 anos, mais ou menos. Que eu desenhei um lago, desenhei as espécies. Bem infantil, né? Uma história muito interessante. Oh, Raul, você tem ideia do que o cliente está contratando? Por exemplo, ele sabe que é um projeto paisagístico ou um trabalho de um jardinista, por exemplo? Eu acho que há uma diferença, ou seja, nos grandes centros urbanos, não compensa mais você discutir por um preço com um profissional não habilitado. Ou seja, quando você escolhe um advogado, um arquiteto, um engenheiro, enfim, um médico, né, para fazer uma cirurgia, você não está procurando preço, você está procurando alguém idôneo, que tem um passado, que te dê uma responsabilidade. E o jardim hoje é uma coisa muito séria, mas séria mesmo. Ou seja, um jardim pode causar uma profunda infelicidade. Quando dizem assim, eu gosto de árvores. Existem árvores que realmente um raio pode cortá-la, pode te derrubar uma casa. Existem, quando fala assim, gosto de pássaro. De que pássaro? Eu gosto de todos. Araponga também. Não, araponga não. Tem árvores cujos frutos atraem araponga. Então é uma ciência muito complicada e quando o cliente descobre isso, vê que realmente compensa contratar um paisagista. Raul, 54 anos de carreira, 42 aqui no Brasil. O que mudou de lá para cá, hein? Mudou muita coisa, gente. Quando eu cheguei aqui no Brasil, né, me perguntavam, o que você faz? Eu falava, sou paisagista. Massagista? Não, paisagista. Paisagista. Falava, você pinta? Não, eu desenho jardins. Desenha jardim? Então você é jardineiro? Não bem assim, ou seja, eu tinha que explicar naquela época, porque apesar de já ter um paisagista famoso mundialmente, e talvez o maior paisagista da história do jardim, que foi Roberto Burle Marx, ele era um caso absolutamente isolado, não existia a profissão de paisagista no Brasil. Tinha 2 escritórios em São Paulo e no resto do Brasil não existia, ou seja, eram realmente jardineiros, né? Então, de alguma maneira, naquela época, eu me incorporei em uma saga de lutadores para firmar uma profissão e continuamos até hoje, né? Continuamos até hoje. Ô Raul, conta pra gente agora, que conselho você daria para aquele profissional jovem, recém-formado, que está cheio aí de expectativas em relação ao mercado? Bom, o conselho é o mais simples possível e resumiria apenas em uma palavra, é estudar. Ou seja, não adianta sair, fazer um cartão bonitinho e fazer um blog. É se estudar profundamente. E estudar em paisagismo não significa apenas entender de plantas, sino entender de vida. A grande diferença entre o paisagista e aquele que trabalha com moda é que moda, o estilista, com todo respeito, obviamente, mas o estilista trabalha para a próxima coleção. Enquanto que o paisagista trabalha para uma eternidade. Quando nós fazemos um jardim, estamos criando de alguma maneira um pequeno bioma. E este bioma pode ser eterno. Ele pode durar muito mais que as pirâmides do Egito. Ou seja, ele pode ir reciclando e vai formar um lugar onde vai ter uma ecologia formada por avifauna e por todo esse conjunto. Então, a responsabilidade é muito grande, a gente pode falar até de tendências, mas o importante é se entender desse planeta que se chama Terra. E muito melhor que um projeto executado no papel é passar o sentimento e a vida ao cliente, né? Isso não tem preço. Então, o que eu falo hoje, assim, quem me procura, na realidade não procura para fazer um jardim, ele quer ser feliz. O jardim, de alguma maneira, é algo parecido com um restaurante. Ninguém vai jantar à noite no lugar porque quer se alimentar ou porque está com fome.
vai porque quer comer uma coisa diferente, vai porque quer ser feliz. Vai porque isso, na casa dele, ele não consegue fazer. Então, vai comer um sushi, por exemplo, ele não vai fazer um sushi em casa. Então, ele quer ser quê? Ele não quer se alimentar de sushi, ele quer ser feliz. Então, quando me contratam, no fundo, a pessoa quer ser feliz. E quando eu falo isso para ele se toca. Falou, eu não tinha pensado nisso. Mas é verdade, você não quer que eu plante árvores, você quer se sentir bem. E eu posso colaborar com isso. Que delícia, Raul. Você passa com esses seus olhinhos claros aí, muita paixão, muita emoção no que faz. Para falar de olhos. olha a modéstia dela falando de olhos. Meus olhinhos. Oh. Obrigada, viu, Raul? Mais claro, mais bonito do que eu. Obrigada, querido. Obrigada. Obrigado. Um beijo a vocês. Nos vemos na próxima.